Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais longos e, sem dúvida, mais impactantes da história das Américas. Os 353 anos de escravidão no Brasil. É um assunto complexo, denso, mas que é absolutamente crucial para a gente entender o país que temos hoje. Para começar, olhem só este número: 4.800.000. É uma escala difícil até de processar, não é? Um número que, sozinho, já conta uma história avassaladora. E o que ele significa? Bom, essa é a estimativa da quantidade de africanos que foram arrancados de suas terras e trazidos à força para o Brasil ao longo de mais de 3 séculos. Nós estamos falando da maior migração forçada de toda a história da humanidade. Nenhum outro lugar nas Américas chegou perto de receber um número tão grande de pessoas escravizadas. Mas por que é tão importante falar sobre isso hoje? Porque, como essa citação deixa bem claro, as consequências desse período não ficaram lá no passado. Elas estão aí, vivas, moldando a nossa sociedade até hoje, de maneiras muito, muito diretas. Então, o nosso roteiro para essa análise vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a dimensão do tempo. Depois, as origens, por que isso aconteceu. Vamos falar também sobre a brutalidade do sistema e, claro, sobre a resistência e a rebelião. Daí, a gente passa para o caminho até a abolição e termina discutindo o legado, o que ficou de tudo isso. Certo. Vamos começar pelo começo, colocando essa história toda numa perspectiva de tempo. Olha só a duração disso. A gente está falando de 1535, com a chegada do primeiro navio negreiro que se tem registro lá em Salvador. E isso vai até 1888, com a assinatura da Lei Áurea. São 353 anos. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Foi uma instituição que atravessou todo o período colonial e o império inteiro. Ok, mas a pergunta que fica é, por quê? Por que um sistema como esse foi implementado numa escala tão gigantesca? Para responder isso, a gente precisa voltar para as origens. A resposta, no fim das contas, é econômica. Pura e simplesmente. Portugal era um país pequeno, não tinha gente para mandar para cá e tocar a colônia. Ao mesmo tempo, a produção de açúcar, que era o grande negócio da época, precisava de muita gente, um exército de trabalhadores. E o ponto-chave, o tráfico de seres humanos, virou um dos negócios mais lucrativos do planeta, não só para a coroa portuguesa, mas para várias nações europeias. E aqui tem um ponto que é super importante esclarecer. No começo, os colonos escravizaram os povos indígenas. A transição para os africanos não aconteceu porque os indígenas eram preguiçosos. Isso é um mito racista criado para justificar a violência. A verdade é que a mudança aconteceu porque o tráfico de africanos era muito mais lucrativo e, na lógica cruel da época, garantia um suprimento contínuo de mão de obra que vinha de fora. Bom, agora que entendemos as origens, precisamos encarar a realidade de como era a vida dentro desse sistema. E essa é uma parte bem pesada da história. 10 anos, apenas isso. Essa era a expectativa de vida de uma pessoa escravizada adulta depois que começava a trabalhar pesado. 10 anos. Esse número, por si só, já diz quase tudo sobre a brutalidade das condições. Para ter uma noção, um dia típico num engenho de açúcar era algo desumano. O trabalho começava antes do sol nascer e ia até tarde da noite, podendo chegar a 20 horas seguidas, principalmente na época da moagem da cana. Era um ciclo de trabalho exaustivo e perigoso, sem descanso. E a crueldade ia muito além do trabalho. Era um controle sobre a vida inteira. As pessoas eram amontoadas em senzalas, lugares escuros, sem a menor higiene. A comida era pouca e de péssima qualidade. Eram proibidas de praticar suas religiões, sua cultura, tudo sob a ameaça constante de uma violência brutal. Para as mulheres, a situação era ainda pior, com a exploração sexual sendo uma regra, não uma exceção. E existiam ferramentas específicas para impor esse controle. Instrumentos como a máscara de Flandres, por exemplo, ela não servia só como castigo, era usada para impedir que as pessoas escravizadas comessem terra para se matar ou que engolissem diamantes no caso das minas. Era desumanização transformada num objeto, numa ferramenta do dia a dia. Mas é muito importante dizer, essa história não é só de vitimização. Muito pelo contrário. A resistência foi uma constante. Ela existiu do primeiro ao último dia da escravidão. Vamos ver as formas que ela tomou. E a resistência vinha de várias formas, sabe? Tinha resistência cultural, que era manter as religiões e os costumes vivos, mesmo que em segredo.
Tinha desobediência do dia a dia, quebrar uma ferramenta, trabalhar mais devagar. E claro, as formas mais diretas, como as fugas em massa, que levaram à formação dos quilombos, e as grandes revoltas armadas. As pessoas escravizadas nunca aceitaram sua condição passivamente. O maior símbolo de toda essa resistência, sem dúvida, foram os quilombos. E é bom entender que um quilombo não era só um esconderijo no meio do mato. Eram comunidades organizadas, verdadeiras sociedades alternativas, onde se podia viver em liberdade e manter a cultura africana viva, bem no meio de um Brasil escravista. E o exemplo mais poderoso, claro, foi o Quilombo dos Palmares, uma comunidade gigante, autossuficiente, que resistiu por quase 100 anos. Sob a liderança de figuras como Zumbi, Palmares viram um verdadeiro símbolo de que era possível, sim, lutar e construir um espaço de liberdade. Então, essa combinação de resistência por dentro e pressão vindo de fora acabou tornando o sistema insustentável. E é aí que a gente começa a ver o caminho para o fim da escravidão. É fundamental entender que a abolição não foi um ato de bondade da monarquia, um presente. Foi o resultado de uma soma de forças. De um lado, a pressão internacional, principalmente da Inglaterra, para acabar com o tráfico. Aqui dentro, um movimento abolicionista cada vez mais forte. E talvez o mais importante, a própria luta das pessoas escravizadas, que com fugas e revoltas simplesmente tornaram a manutenção do sistema impossível. Mas mesmo com toda essa pressão, o processo legal foi arrastado, foi muito lento. Foram décadas de leis parciais, como a do ventre livre e a dos sexagenários. Elas até libertavam algumas pessoas, mas, na prática, mantinham a estrutura da escravidão de pé. Foi um processo que se arrastou por quase 40 anos até chegar, finalmente, na Lei Áurea. Então, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Fim da escravidão. Mas e o dia seguinte? O que aconteceu no dia 14 de maio? É aqui que a gente entra na discussão sobre o legado. E este talvez seja o ponto mais crítico de toda essa história. A Lei Áurea libertou mais de 700 mil pessoas no papel, mas não deu a elas nenhuma condição para exercer essa liberdade. Nenhuma. Elas foram libertadas sem terra, sem casa, sem educação, sem qualquer tipo de apoio ou reparação. Foram simplesmente jogadas à própria sorte numa sociedade que continuava profundamente racista. E é por isso que terminamos com esta reflexão. A lei concedeu a abolição, o fim da condição legal de escravo. Mas ela concedeu liberdade de verdade. Liberdade com dignidade, com oportunidade, com cidadania plena. Essa é a diferença fundamental. E é uma questão que, de muitas formas, o Brasil ainda está tentando responder. Agradeço a companhia nesta análise.